Em qual câmera eu tenho que olhar? Eu vou entrar nesse troço aqui para ajudar. Ó, já tô no ar. E aí a Isa vai ver com você esses pontos. Ela vai trocar uma ideia. Estamos já no ar? Olá, Alô? olá, Golden Griders. Ai, eu não sei pra qual câmera eu olho. Esse é o Esse problema. é o olho de sauna. Aí vocês controlam. Aqui a gente controla. Vou deixar até pertinho pra você não ficar olhando pra cá. Precisa de bateria? Aqui, hoje ele não vai participar da live, que ele vai ajudar a gente, mas olha lá no fundo, é o Júlio. A câmera tá lá, moleque. Ah, essa também não, né? Isso é só visualização. Então vocês já estão vendo lá no fundo. Vou É tirar o daqui, Júlio, tem que o tomar Júlio na Carol a também. câmera que ela fica olhando pra cá. Ó. O Júlio também é biomimeticista aqui em Brasília, ele trabalha com design gráfico. Eu não sou biomimeticista. Ele não é biometricista, mas a gente precisa de alguém são nessa conversa, porque senão... A gente tem que fazer as aberturas aqui. O que a gente tá fazendo aqui, quem a gente é, que dia é hoje. Feliz Natal, galera! Não, sem Feliz Natal! Então, oi galera do Golden Grids, eu sou a Carol e a gente tá aqui hoje pra falar de um assunto super interessante, de novo, que é biomimética. Eu sempre tô aqui pra falar de biomimética, né, e de outros assuntos também, mas... nos últimos tempos, muito sobre biomimética, sobre natureza, sobre biofilia e como que isso pode impactar nosso processo criativo e a maneira que a gente enxerga a natureza, enxerga o mundo. Então a Golden Grids é uma escola livre, a gente trabalha ensinando criatividade, inovação para criativos e não criativos, que a gente na real não acredita que não existam os não criativos, então todo mundo é criativo em algum nível. E a gente trabalha com educação, ajudando essas pessoas. E esse é o Papo Alinhado. É o lugar onde você vai encontrar várias conversas sobre criatividade, sobre... O que mais envolve criatividade? Diversas coisas malucas. Não, todos os processos que a gente tem de comunicação humana envolvem criatividade. Seja produto, seja design visual, seja fotografia, seja arte, música, o diabo que vocês quiserem quiser. Então, esse aqui é sobre biomimética, né, especificamente, mas aqui no Papo Alinhado você vai encontrar basicamente conversas sobre metafísica, sobre proporção áurea, como fazer aqueles cálculos bem complexos, né? Você vai encontrar sobre música, você vai encontrar sobre processo criativo, sobre dança, sobre um pouco de tudo, né? A nossa intenção dentro do Papo Alinhado é justamente conversar com pessoas. A gente tem trazido alguns entrevistados, agora a gente tem trazido a Carol aqui, ela obviamente é trazida aqui para o Papo Alinhado. Eu e o Vitor tocamos mais aqui, que a Carol faz um monte de coisa da vida dela, mas a ideia é que a Carol entre aqui hoje também e traga personagens como ela aqui, porque a discussão sobre essa referência, né, de não só na natureza enquanto olhar a natureza, mas referência de estratégias, de ideias, de processos criativos, de bases, né? Inclusive é a proposta que eu tenho trazido lá no projeto que eu tenho escrito lá do mestrado, que é justamente esse contato, essa reconexão, que é um termo que a biomimética trata também. Ela pode de alguma forma estar com a gente hoje e ajudando bastante essa reintegração aí humana, né? Então o Papo Alinhado ele tem muito essa função de entender por outros caminhos esse centro criativo em que o homem está inserido aí. Então o caminho da biomimética é um dos métodos aí dos que eu conheço hoje, mais fantásticos para a gente entrar em reconexão com esses valores, princípios que a natureza pode ensinar para a gente. E a Carol vai explicar então hoje um pouquinho disso para a gente, mais um aspecto da biomimética, porque a gente está inclusive com ações da biomimética em cursos e uma série de outras coisas, e eu acho que é legal para vocês entenderem que contexto que é diabo é biomimética, né? E porque fica muito esse negócio, existem muitas falas, né? Eu vou começar assim, falando uns besteiras, tá? Sim. Existem muitas falas, um monte de teorias e papapá, eu leio um monte de artigo aí, um monte de dissertações, de mestrado, não sei das quantas, porque a biomimética, não sei o quê, mas no fundo virou um nome em moda em que eu tô vendo pouca gente tentando explorar isso de uma forma ligada realmente à metodologia, o conceito que foi desenvolvido lá com o pessoal lá nos Estados Unidos, que a Carol estudou com eles e tem uma noção mais estrutural disso para passar pra gente. Né? E é legal isso, a gente pode falar, assim, existem várias formas, na verdade, de você identificar se o que você está vendo é realmente biomimética ou o que você está fazendo é realmente biomimética. Na verdade, essa discussão do que é realmente a biomimética ela é uma coisa muito delicada,
porque, na verdade, a biomimética ela é um conceito que ela evoluiu ao longo dos anos. Então, se a gente for pensar assim, quem não aprendeu com a natureza em algum momento? Né, pré-socráticos, lá 4.000 anos, 3.000 anos atrás, eles já faziam um processo de aprendizagem inspirado na natureza, e era não só inspirado, como era emulado, era criado, e a parte filosófica, religiosa e de formação da sociedade inteira era inspirada na natureza, né? Então hoje a biomimética, ela está trazendo um viés muito mais contemporâneo para a gente trabalhar. Sim. Só que dentro do nosso tempo, existem diversos outros conceitos. Além da biomimética, a gente tem a biônica, a gente tem a biofilia, né, que trabalham também com inspirações da natureza, mas com uma pegada diferente. A gente tem a bioutilização, a gente tem vários outros meios, né, de observar a natureza e extrair dela. Mas na biomimética existem algumas peculiaridades que a Janine traz no livro dela, e também no método, que é o Biomimicry Thinking, que aí hoje eu vou mostrar um pouco como é o método do Biomimicry Thinking, para você que quer fazer biomimética, que está a fim de entender um pouco como isso funciona. Posso puxar um pouco até? Para você que acha que a natureza tem algo para te ensinar, para você que é um criativo ou está vendo a criatividade como uma necessidade da sua vida e quer arrumar maneira de expressar, isso hoje tem uma relação direta com a biomimética, pode ser assim? Porque às vezes o cara, não sei se quer fazer biomimética, porque ele não sabe nem o que é biomimética, mas ele tem um interesse de reconexão com a natureza, ele tem interesse de emular, ele tem interesse de uma série de circunstâncias que envolvem o que a gente chama de biomimética, mas ele não entende o que é biomimética. Eu acho que é a maior dificuldade que a gente está tendo. Por isso que é importante falar do método, né? Eu vou trazer exatamente como que a gente faz, né? Como que é esse método do Biomimicry Thinking, e como que você pode chamar o seu projeto quando você não fizer esses passos, né? Então, a primeira coisa que eu acho importante a gente diferenciar, né? A gente tem aqui bio, eu vou escrever aqui. Eu vou mostrar para você. Eu vou escrever no post-it mesmo. Bioutilização, biomimética, de mímese, né? De mímese. Platão fala disso aí bastante. Biofilia, esse filia é P ou? Filia com F, minha letra tá feia. É aqui, ó. Então eu faço isso pra você. Vai, então você fica aí de quadro pra mim. Então, esses são os conceitos mais comuns que a gente vai encontrar sobre biomimética, né? Então, o primeiro deles é a bioutilização, que é o uso de algum organismo natural, que pode ser uma planta, pode ser um animal, né? Um fungo, uma bactéria, para uma finalidade humana, né? Então, quando a gente se apropria desses elementos e utiliza ele para qualquer tipo de finalidade, é uma bioutilização. Então, o próprio nome diz, eu utilizo a biologia, né? Então, se eu for fazer, dar um exemplo bem bobo, eu vou fazer um pigmento baseado num fruto ou em uma folha. Urucum, pronto, né? Eu estou extraindo essa semente, eu estou manuseando ela e utilizando ela para uma finalidade, essa é a bioutilização. Então, tudo que você usar diretamente o recurso natural é bioutilização, que é diferente de biomimética, que é diferente de biônica, que é diferente de uma biofilia. extração, você tem a natureza lá pronta, uma árvorezinha, um animal, alguma coisa desse tipo, e você vai lá e pega um pouquinho para você e utiliza. Exatamente. Bioutilização. Pode deixar que eu faço isso aqui. Aí eu vou pular a biomimética é sobre o que a gente está falando, né? Então eu vou falar da biônica. A biônica, ela é um conceito que é relativamente recente, né? Quando a gente compara com outros estudos sobre a natureza. E ela consiste em olhar para a natureza e imitar a natureza tal qual ela é. Né? Então, se eu precisar fazer, por exemplo, um submarino, eu me inspiro nas nadadeiras de um peixe e eu faço exatamente o formato daquela nadadeira, claro, com as limitações tecnológicas que a gente tem. Né? Se a gente for pegar um corpo de um peixe, ele é dotado de uma sofisticação incrível que a gente consegue utilizar parte disso dentro do nosso processo tecnológico. Né? Então, eu vou extrair a maneira que ele faz aquele balanço enquanto ele está lá nadando, e isso otimiza muito o fluxo de água, e eu vou aplicar para fazer um submarino, e eu vou fazer aquele desenho muito próximo do que é
o peixe ou esse animal marinho que eu estou emulando, né? E é um aspecto que difere da biomimética, porque a biomimética a gente vai trabalhar na forma, no processo e no sistema. E a gente vai expandir isso. Muitas vezes eu posso pegar essa nadadeira, né, como é o caso do Whale Power, que é aquelas de eletricidade, como é que chama? Não é ventilador. Ventilador, não. Não, você tá falando. É aqueles que ficam em beira de praia. Gente, me ajuda. É aqueles... Não é como se fosse um ventilador gigante. E aqueles eólicos lá de captação? Sim, energia eólica. Obrigada. Então, o Whale Power tem problemas com o nome, né? Tipo, abre parênteses. Quem é designer e de área visual sabe que a gente tem palas com palavras, né? Eu acho que deve rolar uma troca no cérebro. Ou você desenha ou você escreve bem. Os dois não. Ou fala, né? Então, esses postes de energia eólica, tem um que ele é inspirado na nadadeira de uma baleia. E aí a gente pensa assim, tá, quantas vezes que a baleia vai utilizar energia eólica na nadadeira, né? Só para dar tchauzinho do oceano? Não, existem princípios que podem colaborar em outros meios de outras formas. Então, eu posso observar uma nadadeira e tirar dele um princípio de organização empresarial, né? Então, essa é a extrapolação que a biomimética faz, que difere da biônica. E aí, gente, não tem certo e errado, não tem melhor e pior. Pelo amor de Deus, eu detesto essa discussão, assim, a biomimética é melhor do que a biônica. Isso não existe. Cada um não tem existe. uma função. Cada um tem uma função e você vai utilizar conforme a sua necessidade. Claro. E, por último, tá aqui, tem a biofilia e a bioinspiração. Eu vou falar dos dois juntos. Bem na cara da Carol. Que a biofilia é a sensação que a gente tem de que a gente pertence a um contexto natural, né? Então, aquela sensação de que quando eu entro num lugar que tem elementos naturais, que tem uma pintura ou que tem plantas, eu automaticamente me sinto mais tranquila, mais em contato com algo que eu não sei explicar exatamente o que é. Ou aquela sensação de que cores mais frias, azul e verde, elas ficam no topo e não na base, porque a gente está acostumado a ver o céu em cima e não embaixo do nosso pé. Então a gente tem uma relação com a natureza. Da linguagem para, dentro de uma circunstância que seria artificial, reproduzir aquela forma de linguagem para se comunicar com você. Isso, na verdade é como se você pegasse não só a linguagem, mas uma relação que é quase instintiva que a gente tem com o meio natural e aplicasse isso. Às vezes nem se aplica, viu? Boa parte das vezes não se aplica. Você simplesmente constata que você tem um vínculo com esse meio natural e que, por consequência, você vai ter uma tendência a não gostar exatamente da natureza, mas desse comportamento natural, né? De fechamentos de ciclo, de vários outros aspectos que entram. É uma linha bem mais filosófica, né, do estudo e do que traz a biologia. Normalmente não vai desembocar em aplicações imediatas, né? Mas a gente acaba usando a biofilia o tempo todo, né? Porque a gente, até na biomimética, a gente vai falar de uma parte ética, então utilizar essa parte mais filosófica, ela é fundamental. E a gente tem a bioinspiração, que a bioinspiração, o pessoal acha que a biônica é a que o pessoal mais confunde com a biomimética. Eu já acho que é a bioinspiração, que é você olhar para um elemento natural, se sentir contemplado e inspirado por aquilo e fazer algo movido por aquilo. Isso é a bioinspiração. Que, de novo, não tem nenhum problema, mas a biomimética ela é dotada de um passo a passo que vai além da inspiração, né? Então, vamos supor que eu tô andando e eu vejo uma revoada de pássaros e aquilo me toca por algum motivo, e aí eu crio uma luminária, né? Existe um estúdio na Alemanha que chama Estúdio Drift, que é maravilhoso, maravilhoso. Que eles vão trabalhar com a bioinspiração. Põe aí o Estúdio Drift pra galera. Né? Que é exatamente esse case, vocês verem o vídeo, assim, é de chorar. Que a menina se inspirava muito com revoadas e ela era namorada de um engenheiro. Eles fizeram uma luminária que é inspirado no movimento da revoada, né? Então, ela, inspirada por esse movimento, ela vai criar uma luminária. É um projeto incrível. Então, isso vai acontecer como uma bioinspiração, certo? E aí, finalmente, a biomimética.
A biomimética, ela parte de uma pergunta para a natureza. Então, a gente vai sair de um processo que ele envolve sentimentos, mas que ele não inicia só no sentimento. A gente vai iniciar todo o processo do Biomimicry Thinking a partir de uma pergunta, né? São 4 etapas, eu não sei se... Acho que não vai dar certo mostrar isso. Vai falando. Tirei, foi mal. São 4 etapas que envolvem o Biomimicry Thinking. O primeiro é o escopo, o segundo é a descoberta, o terceiro é a criação e a validação. Né? Então a gente vai ter essas 4 etapas que, se a gente for ver, elas são bem comuns. Aqui eu peguei um boardzinho no Pinterest, bem simples, só para mostrar para vocês que esse é um dos materiais que a gente utiliza para fazer o Biomimicry Thinking. E aí tem um determinado momento que no cantinho, pra galera te ver. Qual canto? No canto do... Esse vídeo tá maravilhoso. Vai ter, se a gente editasse, né, ia ter vários daqueles momentos preto e branco, assim, que os youtubers fazem, né? Do tipo, a pessoa errou. Hoje tá. Vai lá, continua. E aí, se vocês observarem, tem uma etapa de escopo que a gente vai observar o contexto no qual isso está sendo aplicado. E aí vai ter uma etapa de identificação. Nessa identificação, a gente vai fazer uma pergunta para a natureza. Aí eu acho que pode tirar, depois o pessoal baixa na internet, vocês acham esse Manda gráfico. Link pra eles aí. Ele é gratuito lá no BEN, que é o Biomimicry Education Network. Vocês acham lá no site do Biomimicry Institute. Esse gráfico ele é gratuito, né? Vocês podem pegar e aplicar. Isso é muito legal. E aí tem uma etapa que a gente faz uma pergunta para a natureza. E normalmente essa pergunta, ela vamos supor que eu queira fazer um melhoramento nessa garrafa. Eu não vou perguntar como a natureza faz garrafas, que não é esse tipo de relação que eu vou desenvolver com ela. Por isso que a parte sensível na biomimética é importante, pela sensibilidade no sentido, não do que se aprende só na ciência, mas de você ir para a natureza, observar a natureza, ter contato com ela, você começa a perceber que existem regras diferentes dentro do meio natural, comportamentos diferentes, ritmos diferentes. E aí você precisa desse contato para entender o que perguntar. Então, eu jamais perguntaria para a natureza como é que eu faço uma garrafa, porque provavelmente eu não teria resposta para isso. Mas eu poderia perguntar como a natureza armazena líquidos. Sim, por exemplo. Porque essa é a ideia da garrafa, armazenar líquidos. Armazenar Você tem líquidos. que ir para a síntese das coisas. Né? Isso. Então, esse momento da pergunta, ele é a parte crucial do método da biomimética, porque é justamente o momento que se você fizer a pergunta, entre aspas, errada, você vai obter respostas erradas também. Né? Então, essa é uma hora que a gente gasta bastante tempo até encontrar uma pergunta que tenha as palavras adequadas para a gente iniciar a pesquisa. Então, diferente dos outros métodos onde eu olho para a natureza, me inspiro e ajo a partir disso, eu faço uma pergunta e a partir dessa pergunta eu vou identificar na natureza o que pode me ajudar. E essa identificação, ela pode ir para todos os lados, ela pode alcançar qualquer tipo de área e de utilização, como eu falei, forma, processos, sistemas, ela pode adotar medidas muito mais amplas, né, dentro disso. Sim, porque dentro do exemplo que você deu, para armazenamento de algo que seja líquido, existem a garrafa, existe um tanque de combustível, existem caixa d'água, milhares de coisas que usam essa ideia, é isso? Exato. E aí na natureza também vão ter milhares de coisas que vão ter essa mesma ideia e que vão poder servir de inspiração. A partir do momento que você tem todas essas coisas, não acaba aí. Não é só você achar assim, tipo, eu achei uma concha tá guardando água também. Né? Não, ela não para aí. Você vai identificar, e aí a gente vai usar muita pesquisa biológica, você vai identificar se aquela sua suposição de que aquela concha armazena água ou que o estômago armazena água, ou você vai encontrar, né, as suas respostas, você vai constatar se aquilo é real. Então a gente vai fazer pesquisa científica dentro, né? Então a gente vai na biologia e a gente vai fazer toda a pesquisa científica dentro dela para identificar se aquela suposição ela é realmente verdadeira, né?
E por que a gente faz esse tipo de coisa? Não é bom dentro dentro da ciência da biomimética, né? Colocar coisas que não representem exatamente o meio natural, porque a chance da gente estar imitando um meio humano e um objeto viciado dentro do meio humano é muito grande. Né? A gente é muito centrado em nós mesmos. A gente costuma, por exemplo, já viu aquela pessoa que olha o céu e fala assim, olha, ele parece que tem uma carinha. A gente vê rostos em todos os lugares. A gente fala que o farol do carro parece que ele tá com raiva. Né? Então a gente tem uma tendência, isso é natural, a identificar a gente sobre todas as coisas. E às vezes a gente pode projetar uma crença em cima daquele elemento natural e acreditar que ele faz o que a gente quer que ele faça e não o que ele realmente faz. E aí, quando a gente limita o nosso conhecimento, isso é fatal dentro da biomimética, porque eu vou estar limitando ao meu conhecimento natural. Então pensa, eu tenho 30 e poucos anos, meu estudo de biologia não é nem, será um terço da minha vida, e eu vou limitar dentro do que eu sei, quando o planeta tem pelo menos 30 milhões de espécies. E de erros e tentativas. E de erros e tentativas e de coisas que a gente não espera, né? A maioria é acerta. Isso é igual meu pai, eu vou ter que falar isso, não aguentei. Meu pai fala, né, que esses adolescentes começam a brigar, por que a rua é assim, por que isso aqui é assado? Aí ele fala pra mim, teve só 2000 anos de história pra pessoa entender que quando tinha que construir uma rua, um asfalto, sinalizar, e agora vem um cara que tem 18. E ele sabe mais. Ele sabe mais do que qualquer a cultura outro. humana completa. E isso é até interessante porque a gente é uma formação de toda essa cultura, né? Sim, humana e natural. Que pode questionar, né? Mas questionar no sentido construtivo, para ver possibilidades de melhoria, isso. Não para que aquilo está errado ou certo, né? Porque... E aí é muito importante. Esse momento, a biomimética fala da gente calar aquela parte da nossa mente que acha que sabe de tudo, que é a nossa mente que julga as coisas. Né? Então eu olho e falo assim, esse é o Daniel, isso aqui é uma camiseta, esse aqui é um microfone, isso aqui é uma orelha, eu sou tão inteligente, eu sei tudo, tá vendo? Eu aponto para todos os lugares, eu dou um nome, eu sei tudo o que é que tá ao meu redor, né? A gente tem essa postura, isso é próprio do ser humano, e aí na natureza a gente vai olhar e vai falar assim, árvore, 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 e a gente não vai ver, tá, aquilo é uma mangueira, ali é um buriti, e aí quando a gente começa a olhar sem esse sentido de tanto julgamento de que a gente sabe de tudo, a gente começa a aprender coisas que são inimagináveis. Então, nesse momento que é a fase que a gente vai fazer a pesquisa biológica, é muito importante para a gente validar aquela suposição. E aí, só aí a gente parte para o processo criativo. Só quando a gente faz todo o input de estudo, de compreensão, que a gente vai, de fato, criar. Né, alguma coisa. E essa é a grande diferença da biomimética para os outros métodos. Então, a gente tem um percurso para chegar a conclusões. Aqui, eu vou falar mal da Carol agora. Porque o que acontece? Por essas explicações, por isso que ela falou pra gente agora, né, por essas observações e formas, eu acabei dando uma chupinhada muito para os meus processos criativos de fotografia e de arte, né? E a Carol ficava olhando assim, mas não dá pra fazer biomimética em arte, você tá doido, não sei o quê, não, mas dá, mas... E a gente ficava sempre brigando em relação a isso, porque o que eu tinha percebido? Essa fala que ela dá pra gente agora, é uma brincadeira, claro, aqui, de que a observação a partir do seu próprio ponto de vista das coisas, ela é muito limitada. Uhum. Isso é um fato. Sendo isso um fato, a observação através do outro, ela precisa ser uma escuta e não uma fala. Então, nesse momento, a gente começou um processo criativo muito mais profundo, porque se você escutar e entender que cada um é um indivíduo, que das diferenciações entre as árvores tem milhões de nuances, tem folhas, tem raízes diferentes, tem funções e necessidades diferentes, você começa a integrar mais esse processo e a potencializar mais o seu processo criativo. E isso é muito mágico, porque é disso que a gente está muito falando dentro do Nous e pesquisando, e a Carol vem trazendo isso há um tempão,
E isso dentro da natureza, quando isso acontece com a gente, é quase revelador. Assim, você, nossa, caramba, esse organismo tem todos esses graus de complexidade. E aí você vê o tanto que a gente, não é que a gente é pequeno enquanto ser humano em relação a isso, mas que a gente tem a oportunidade de expandir muito mais a nossa consciência sobre as coisas, se a gente aprender a escutar. Sim. E a biomimética faz isso de uma forma bem legal. E, inclusive, eu acho que a derivação do método da biomédica processo criativo de arte podia ser tema de um papo alinhado, né? Eu já falei isso há 3.000 Ai, papo alinhado essa atrás. é a coisa que ele mais... A coisa que vocês mais vão ouvir na vida de vocês é: eu já falei isso há não Eu sei já tinha quanto falado tempo. isso, ainda bom que tá registrado agora que eu falei essa desgraça pra você. E aí, Mas é mesmo, é isso aí. fechando, deixa eu fechar o Biomimicry Thinking. Não briga Desculpa. na frente dos telespectadores. Tá bom, foi mal, galera. Eles vão ficar chocados. Não, nada. Então, depois que a gente faz um processo criativo, e aí dentro desse processo criativo a gente usa diversas técnicas, várias delas conhecidas, né, desde de brainstorming até essas técnicas mais atuais, o design thinking, design sprint, a gente vai fazer uma validação. Porque é muito comum, quando a gente está em contato com o meio humano, a gente ir se afastando, né, do meio biológico. E aí a gente vai, como a biomimética ela tem mais esse caráter de pegar a essência e ir transformando, pode ser que no final a gente acabe esquecendo um pouco dessa essência e ela não exatamente está agindo como um processo natural. Então a gente tem naquele ciclo, né, fechando, tem uma etapa que é de validação, que a gente vai medir o quanto que aquela criação que a gente fez está adequada com as leis naturais, né? Então a gente tem um quadro de algumas leis naturais que a gente segue para validar, não só validar, mas inspirar, tem diversas funções dentro da biomimética, e a gente vai validar se aquela criação ela está de acordo ou não, né, com o que tem que ser, não o que tem que ser, mas do que a natureza opera. E aí com isso a gente fecha um ciclo. E a gente sabe que toda criação humana que a gente fizer, ela não vai exatamente agir como a natureza, né? A gente não costuma criar celulares que têm vontade própria, se alimentam sozinhos e procriam, né? Nunca vi se vocês virem, me mostrem, né? Então a gente cria normalmente objetos que não se comportam como meio natural, e é quase impossível pra gente conseguir criar isso com a tecnologia que a gente tem hoje. Mas o quanto mais perto eu conseguir fazer esse organismo, esse material, esse objeto funcionar como um organismo, melhor, né? Então se eu vou fazer um celular, eu preciso trabalhar também o processo de decomposição dele, de como aquelas peças vão ser descartadas, de como que elas vão poder ser reutilizadas, se esses materiais eles são benéficos, se eles estão sendo montados em pequenas partes que podem ser cambiáveis conforme a minha necessidade. Tudo isso são princípios naturais que a gente mapeia na biomimética para validar se aquela criação está de acordo, né? Então, e todos esses princípios também vão seguir um princípio maior que eu botei na minha rede social, no meu Facebook, ontem, que a vida cria condições propícias à vida, né? Então ela vai seguir esse princípio maior, né, que é gerar vida. E aí com isso a gente fecha o Biomimicry Thinking, e esse processo de você enxergar, descobrir na natureza, criar a partir dessa descoberta e validar, ele continua existindo mesmo com o produto pronto, né? Porque a gente vai ter que trabalhar também esse pós-produto, né? Como que isso vai acontecer para que ele evolua ao longo do tempo, né? Então esse o Biomimicry Thinking é o que traz a grande diferença da biomimética para os outros métodos, e o que faz com que ela seja caracterizada como uma ciência, né? Por ela ter essa estrutura metodológica, ela é aceita como uma ciência. Fim? Isso é começo, Acho que né? foi meio monótono, você até parou de falar. Não é por isso não. Não, muito pelo contrário, você vai estar de bobeira. Porque o que eu vejo nisso, assim, toda vez que eu escuto sobre essas coisas, vai me abrindo mais possibilidades de entendimento de como operar, né, como criativo, de como ajudar também o pessoal a entender mais esses comportamentos, essa mentalidade da natureza, né? Parece que a natureza tem uma mentalidade de comportamento, e talvez entendê-la faz com que a gente possa operar de uma maneira mais inteligente, menos caótica, mais associativa, mais colaborativa, por aí vai. Então toda vez eu fico, caramba, esse negócio é muito potente.
E aí eu acho que o que eu pensei de você fechar, que você consegue fazer isso bem rápido, voltar lá no começo e explicar então de novo. Então a biomimética, ela vai integrar de que forma? Ela vai primeiro precisar fazer uma escuta, tananana, como é que é? Ou vai abrir o microfone. Faz um roteiro de novo, porque a galera Tá. vai viajando. Eu já tava lá no em outro, tava com aquelas espiralzinhas do Vitor Guerra, que assim... Então, a gente começa mapeando o contexto que a gente está aplicando. Certo. Pra A quê? gente mapeando o contexto da necessidade. Ok, né? massa, entendi. A gente inicia fazendo o mapeamento do contexto, que na administração a gente chama de escopo. A gente Ótimo. faz o escopo do projeto. Uhum. A partir desse escopo, a gente identifica qual a pergunta que a gente vai fazer para a natureza. Né? É um processo mais rigoroso, porque a gente tem que fazer a pesquisa, a pergunta correta. Sim. Dessa pergunta, a gente vai começar a fazer uma pesquisa de elementos naturais, que pode ser uma pesquisa empírica, eu ir para a natureza e observar, uma pesquisa em artigos científicos ou uma pesquisa em literaturas, quaisquer, né, do mundo inteiro. Então, eu começo a fazer essa pesquisa biológica que responde aquela pergunta. A partir dessa pesquisa, eu faço uma validação científica para ver se aquela minha suposição de solução de organismo vai realmente responder à pergunta. E aí, quando eu tenho as estratégias desse organismo, eu vou para o processo criativo. Eu vou, de fato, fazer a produção de um desenho, por exemplo, quando eu for designer ou um arquiteto, por aí vai, eu vou para o processo criativo de fato. Quando eu tenho essa solução fechada, eu valido para ver se ela está de acordo com os princípios naturais, que é a maneira que o planeta opera. Certo. De acordo com o contexto, para não ser um alienígena dentro do negócio aqui. Não só o contexto, não é aquele contexto do início. Aí aqui eu estou fazendo uma validação do planeta Terra. Claro. Contexto planeta Terra. É isso. Esse contextinho assim que a gente vive aí. Então. Básico contexto. Que tem que é o que você está falando, que tem uma série de operações dentro dele, que a gente deveria, como integrante desse planeta, no mínimo respeitá-la e entendê-la. E no mínimo saber quais são. Né? Não é papo de ecologista, nem... hein, galera? Pelo amor de Deus, assim, não, nada contra também o ecologismo, mas não é esse papo de ficar preso a entender que a gente tem que salvar as plantinhas ou salvar isso. Não, a gente tem que saber se a nossa proposta é um posicionamento, tá? Que eu estou colocando para vocês aqui dentro do NOS, de que a gente não tem que minimamente compreender, aprender a respeitar os valores e as realidades e naturezas de cada coisa. E com isso, sim, a gente pode ter uma visão ecológica das coisas, uma visão ecológica da paisagem, do outro próximo, do ser humano e por aí vai. E não uma visão rasa de que a gente tem que, pelo amor de Deus, salvar plantinhas. A gente necessariamente tem que se integrar a elas, e essas operações que a Carol está falando, que a biomédica traz como valor de respeito, elas mostram pra gente que a gente tem operações que podem ser um pouco diferentes para sim estar respeitando tudo isso de uma maneira integral e não de maneira fictícia. Na biomédica a gente fala isso de um jeito muito interessante. Então a gente não preserva porque vai faltar, que é normalmente a linguagem, preserva a água, Brasília, senão vai ter escassez pior, é assim, né? Que é a linguagem que a gente usa. Mas a biomédica a gente vai preservar porque a gente sabe que a natureza é um sistema, que tudo está interconectado e que se eu mover uma peça, tudo vai mover junto. Uhum. Então eu entendo que isso é um ente inteligente. Então eu respeito porque existe uma inteligência nesse processo e existe uma interconexão completa dentro disso. E como está tudo interconectado, existem inteligências que eu não conheço. E aí a proposta nossa é nos reconectarmos com essas não inteligências. Não só nossa, da biomimética, e eu acho que de não, todos esses outros métodos não, também. tô falando nossa humana, né? Assim, humana. Nesse sentido humana. mais amplo, né? Nos reconectarmos com essas ideias, e que obviamente o NOS pega esse carro aí e vai junto, e tá junto com todas essas propostas, porque dentro do ponto de vista não só social, no sentido, né, Brasília, tal, no ponto de vista humano, isso é fundamental pra gente. Por isso que a gente sempre vai ficar falando de biomimética aqui pra vocês, porque o negócio é chique pra caramba. Vai ter o curso, então, agora com a Carol, no dia 27 e 28. Que é uma proposta de reconexão com o nosso lado colaborativo. Então, a natureza ela é muito mais colaborativa do que competitiva. E esse processo ele pode ser aprendido e ele é muito bem aplicado em equipes e times, em projetos, em iniciativas, em ONGs, em tudo que necessita o contato entre pessoas. Né? A colaboração ela é possível, e aí nesse curso eu vou dar uma tradução
do que é colaboração na natureza primeiro e como que a gente aplica a No colaboração nosso meio de segundo a relação. natureza no nosso meio humano. A gente tem trazido essas frentes, são visões, né, diferentes da biomimética no sentido de mostrar esse poder que ela tem enquanto metodologia para uma aplicação bem objetiva, que é as nossas relações com o emprego, com o trabalho, com o nosso contexto de empreendimento ou vice-versa, uma série de outras situações. E aí esse curso agora no dia 20... Então, o curso de biomimética vai ser online, sobre colaboração e equipes de sucesso, né? Como a natureza pode ajudar a dar resposta sobre isso. Dia 27 e 28, a transmissão ao vivo vai abrir às 7h30 e vai ter gravação. Para quem não puder ficar para aula, vai estar gravado e disponível. E custa R$200? R$200 o curso online, com gravação eterna. Então, se assistiu, você acessa a gravação são 2 pelo tempo pizzas que você dessas quiser. caras aí, é isso? Pelo amor de Deus. Acho que sim. 2 pizzas. Galera, pelo amor de Deus. Então, a proposta é essa pra gente estar com vocês. Quem tiver dúvida, quem quiser falar com a gente sobre esses materiais, conversar também com a Carol, ver as nossas redes são bem abertas para isso. Avisem a gente aí. E aí, posteriormente a esse curso que é online, a gente vai ter uma imersão, que é já outra onda, sobre a biomimética enquanto uma prática, já uma introdução mais, né? Vai ver o Biomimicry Thinking e vai aplicar o Biomimicry Thinking lá também. Em Pirinópolis. Né? Porque uma coisa é a gente ler sobre ele, outra coisa é a gente viver o método, né? Que é bem Aí é bem uma diferente. outra situação, mas quem se interessar também fala com a gente, que são essas 2 ações que a gente tem agora no começo. A gente pediu, um monte de gente pediu pra gente em dezembro, falou, da biomimética, isso aqui é biomimética. A gente trouxe a biomimética, compartilhem aí então os vídeos com o pessoal, mostrem aí o que vocês querem, vejam os amigos, as pessoas que vocês acham que tem a ver com isso. E eu acho que pra gente é um prazerzão estar com vocês, com essa pegada que a gente está com o propósito de ajudar nesse sentido de nos tornarmos criativos mais integrados com o outro, mais integrados com a natureza, mais conscientes dessas coisas todas. E pra gente tem sido um prazer. Eu como artista visual, fico maluco com essas conversas aqui, eu já quero sair daqui correndo, já começar a estudar um monte de coisa, e tô louco para esse tipo de coisa. Eu mesmo vou fazer alguns cursos com a Carol, porque é demais esse negócio, é muito, muito bacana quanto o poder de você entender e integrar formas de visão das outras coisas, né? Se a gente começar a refletir um pouquinho mais esse imaginário, eu dou muita aula disso na fotografia pro pessoal, o imaginário não está nas coisas, está nesses seres. E a natureza tem esses agentes também. Valeu. Certo. Muito obrigado, dona Ana Carolina. Feliz Natal para todo Natal, mundo. não. Não? Tá. É em homenagem ao meu querido. Você sabe, o Vitinho sabe quem. Entendedores Então tá. entenderão, né? Beijo para vocês. Tchau. Beijo, gente. Até Tchau. mais. Eu tenho que fechar aqui, né? Esse final é sempre desastroso.